no profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, no capítulo 2. Ali depois do profeta Daniel. Amém, já sei. Glória a Deus. Amós e Jonas. Obadias, né? Quem achou? Amém. Nós vamos ler do versículo 7 ao 9. Capítulo 2 do profeta Jonas, do 7 ao 9. E a palavra do Senhor diz assim, irmãos: quando dentro em mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te dar graça, Senhor Deus, por esse tempo, por esse momento, ó Deus, onde o Senhor nos permite cultuar a Ti, ó Deus, através desse aplicativo. Estamos, ó Deus, com algumas restrições em relação à construção, de estarmos presencial, mas logo, Senhor Deus, em breve estaremos juntos ali celebrando com a grande alegria e com grande celebração ao Teu nome. Entregamos a Ti esse momento, essa palavra, ó Deus, pedimos que não seja apenas mais um culto, não seja apenas mais um encontro, mas que seja um tempo, um momento de gratidão, um momento, ó Deus, onde a palavra venha falar ao nosso coração e que possamos, ó Deus, aprender mais de Ti. Que o Espírito Santo fale, ó Deus, às nossas vidas. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração e que a palavra verdadeiramente, Senhor Deus, faça a diferença que ela há de fazer. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te oramos e agradecemos. Amém? Graças a Deus. Deus é bom, meus irmãos, e tem feito grandes coisas. O tema da nossa mensagem nessa noite é exatamente essa. Eu lembrei do Senhor. E muitas vezes nós esquecemos do Senhor. Esquecemos por vários motivos. Esquecemos porque nós temos, muitas vezes nos envolvemos com as nossas próprias vontades, nos envolvemos com aquilo que queremos fazer e satisfazer a nossa vontade e não a vontade do Senhor. Então, nós temos essa tendência, né, de esquecer de Deus. A grande pergunta é, irmão, o que seria de nós se Deus esquecesse de nossas vidas? Se Deus esquecesse de nos atender, o que seria de nós? E nós louvamos ao Senhor, louvamos a esse Deus grande e poderoso, porque Ele não esquece de nós. Ele sempre lembra de cada um de nós. Ele está sempre cuidando e abraçando, né, na sua forma de dizer, a cada um dos seus filhos. Nós louvamos ao Senhor por isso. E nós temos aqui a aprender muito com o profeta Jonas. Ele tem muito a nos ensinar nessa noite. E queria passar aqui algumas as características que Jonas ele aprendeu e nós aprendemos juntos com ele, né? E uma dessas características é que ele clama ao Senhor. Veja aí, no versículo 7, ele diz que quando dentro em mim desfalecia a minha alma, eu lembrei do Senhor.
Então, nós chegamos à conclusão que, até esse momento, ele tinha esquecido de Deus. Até esse momento da sua alma desfalecer, ele tinha deixado Deus de lado. E esse é o perigo, irmãos, que existe em nossas vidas, que nós temos essa facilidade, que quando nós queremos fazer algo, quando nós queremos verdadeiramente fazer alguma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus, então nós esquecemos que o Senhor é o nosso Deus. Então, nós conhecemos a história do profeta Jonas, né? Eu acredito que toda criança que passa pela escola bíblica, cada criança que criada no lar cristão já ouviu a história do Jonas e a baleia, né? E esse homem, ele prefere satisfazer as suas próprias vontades, e até aí estava tudo bem, as coisas estavam caminhando, e até o momento em que ele não se sente mais à vontade. E olhe, meus irmãos, essa angústia e essa alma que começa a desfalecer, isso é uma providência de Deus na nossa vida. E o que seria de nós se Deus não puxasse, de vez em quando, né, o freio? O que seria de nós se verdadeiramente Deus nos deixasse a nossa própria vontade? O Senhor, muitas vezes, muitas vezes não, ele cria essa situação e essas circunstâncias onde a nossa alma ela tem a tendência de desfalecer, muitas vezes, irmãos, quando nós estamos deixando de buscar o Senhor verdadeiramente. Buscar na sua palavra, buscar em oração, indo à casa do Senhor. Isso são características de esquecer de Deus, de esquecer do Senhor. E Jonas também, nós aprendemos que enquanto as coisas estavam bem para o seu lado, nós vimos que ele dormia, né? A palavra diz que ele dormia tranquilamente ali no porão do navio. Então, para ele, tudo estava bem. A sua alma aparentemente estava tranquila. Até que alguém achou ele lá no porão do navio, levou ele lá para o convés do navio e mostrou a situação, o que verdadeiramente estava acontecendo. E nós, irmãos, só acordamos muitas vezes na nossa vida com Deus, quando nós chegamos no convés do navio e começamos a olhar que o negócio está ruim. Nós começamos a ver a tempestade, o barco batendo de um lado para o outro, e aí qual é a primeira atitude que nós tomamos? Vala-me Deus. Aí nós lembramos que existe um Deus. E foi exatamente isso que Jonas fez. Ele diz, quando desfalecia a minha alma, quando desfalecia, quando já não tinha forças. Isso aqui é uma oração que Jonas está fazendo como a gente diz, no fundo do poço. E Deus, muitas vezes, ele nos leva ao fundo do poço para que possamos lembrar que existe um Deus. Amém, irmãos? Então, nós vamos para o Salmo 18, que a palavra diz no Salmo 18. Vamos dar uma olhada aí. Salmo 18. Versículo 4. Olha o que a palavra diz. Laços de morte me cercaram. Torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram. E tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz.
e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Amém? Essa palavra mostra que nos momentos difíceis, nesses momentos de calamidade em que a alma passa, em que a vida nos leva, nós temos a fazer, irmãos, as orações mais profundas. A alma, ela tende a fazer uma oração mais fervorosa. Por quê? Porque a alma está sentindo, o corpo está sentindo, está desfalecendo. Aconteceu com o salmista, aconteceu com Jonas, com o profeta, acontece com cada um de nós. Deus, ele cria essas situações e essas circunstâncias para que nós não esquecemos de Deus. Ele cria esse momento de angústia para lembrar e orar ao Senhor e buscar a sua presença cada vez mais. Olha o que ele diz aí ainda no Salmo 50. Salmo 50, versículo 15. Ele diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. E nós entendemos também que esse momento da angústia e da alma desfalecida é um momento de glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, farei tudo para a glória de Deus. O grande propósito da nossa vida é glorificar o Senhor, é glorificar a Deus. Até nesses momentos difíceis, onde nós não estamos glorificando a Deus, nós estamos vivendo uma vida resoluta, né? Bem à vontade, estamos vivendo a nossa vida de acordo com aquilo que eu escolhi viver. Deus, ele traz o momento da angústia, da aflição, para que nós possamos voltar aos seus pés, para que nós possamos buscar e invocar o seu nome mesmo. É um alerta. Na verdade, o que Deus está fazendo conosco nesses momentos é um momento bom para que possamos nos reerguer na sua presença. É mostrar que sozinhos nós não somos nada e que precisamos, sim, de um Deus poderoso. Amém? Então, Jonas, ele diz, na minha angústia, quando desfalecia minha alma, então lembrei do Senhor. Então, ele tinha esquecido de Deus. Nós não podemos esquecer do Senhor. Precisamos lembrar sempre que Deus é Deus. Amém? A segunda experiência e a segunda coisa que aprendemos aqui com o profeta Jonas é que ele fala aí no versículo 8 sobre os que abandonam o Senhor. Olha o que ele diz. Os que se entregam à idolatria vã. Quem são os que se entregam à idolatria vã? São todos aqueles que ficam longe de Deus. Nós sabemos que quando a palavra fala de idolatria, ela está falando de adorar a outros deuses. E não está falando necessariamente, irmãos, de imagens, de escultura. Mas Jonas aqui está falando de uma experiência que ele teve, uma experiência própria, de se afastar de Deus e ele fazer agora o quê? Os desejos do seu coração, e que vai muito além, como nós já vimos em outros estudos e em outras mensagens, os ídolos do nosso coração, os ídolos que nós alimentamos, que vai muito além das imagens de escultura. Então, temos a tendência, muitas vezes, de estar adorando a criatura, ao invés do Criador, como ele diz lá em Romanos capítulo 1. Nós estamos, muitas vezes, adorando a criatura em lugar do Criador. E Jonas, ele fala isso com muita propriedade. Ele abandonou Deus.
Deus deu uma ordem para ele tinha que ir para Nínive, levar a palavra. E ele foi para Tarsis, ou seja, ele pegou um caminho totalmente diferente, oposto. E eu pergunto, irmãos, quantas vezes nós não fazemos e não temos a mesma atitude que Jonas? Pegando um caminho totalmente oposto à vontade de Deus. Pegando, muitas vezes, essa situação e fazendo o que desagrada ao Senhor, desagrada a Deus. E ele mesmo está dizendo que os que se entregam à idolatria, que não leva a nada, ou seja, uma coisa vã, que não tem nenhum valor, que não tem nenhuma utilidade. Quando nós fazemos isso, ele diz, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Está abandonando a Deus. E há um perigo em tudo isso aí, porque ele estava sentindo na pele a dor, a dificuldade, ele estava sentindo na pele por ter abandonado a Deus, agora ele estava se vendo numa situação de abandono. Ele abandonou a Deus e agora ele se sentia abandonado. Ele se sentia sozinho. Irmãos, e quando as pessoas se sentem só, é porque essas pessoas já abandonaram a Deus. Quando alguém se sente só, é porque ela está querendo fazer a sua própria vontade, porque a palavra do Senhor diz que Jesus é o nosso amigo. E quando nós temos um amigo verdadeiro como Jesus, nós nunca iremos nos sentir sozinhos. Nós nunca estaremos na solidão da vida. Nós sempre estaremos perto de Deus. Nós vamos sempre sentir essa presença do Senhor em nossas vidas. O problema é que quando nós deixamos Deus de lado, a experiência que nós temos é que Deus nos abandonou. E Deus não nos abandona, irmãos, em momento algum. E também temos aquela tendência de achar que Deus não está ouvindo a nossa oração, Deus não está ouvindo a nossa voz, mas simplesmente é uma situação que eu mesmo criei, é uma situação que eu mesmo criei aquela circunstância de ficar distante de Deus. Então, Jonas estava sentindo ali aquele momento de abandono. Ele diz, aqueles que abandonam ao Senhor, aqueles que se entregam à idolatria, aqueles que querem seguir os seus próprios desejos, desejos do seu coração, ou seja, eu vou fazer algo aqui, Senhor, mas não quero que o Senhor se meta. Não, eu vou tomar essa atitude aqui, mas eu quero fazer isso aqui por minha conta e risco. Não podemos fazer isso, irmãos. Mas Jonas fez. E nós fazemos. Muitas vezes fazemos nossos planos, fazemos nossos cálculos, fazemos nossos projetos, e muitas vezes Deus não está ali. Não, nós não incluímos Deus nos nossos projetos. Jonas está falando isso de idolatria vã. Tudo que vamos fazer, tudo que vamos empreender, irmãos, é importante que Deus esteja no negócio, que Deus esteja conosco, porque nós estamos abandonando aquele que é misericordioso. Nós estamos abandonando a bondade de Deus. Nós não podemos fazer isso, porque se não for o Senhor em nossas vidas, irmãos, o que será de nós? O que será de cada um de nós? Então, Jonas, ele usa ele mesmo como essa experiência dessa idolatria vã, desse abandono do Senhor, de abandonar o Deus da misericórdia. Mas tem um outro exemplo, que está em 1 Samuel, no capítulo 28, no livro do profeta, né? 1 Samuel, capítulo 28, no versículo 6, irmãos, vai falar sobre Saul. Saul é alguém também que, levado pela idolatria vã, levado
totalmente, começa a fazer as suas próprias vontades, os seus projetos, Deus não faz mais parte. Dos seus planos, Deus não está mais presente. Ele se torna o grande rei, olhando assim, pelo olhar humano, ele se torna o grande general, onde ele resolvia tudo. Então, como ele abandonou a Deus, né, ele chegou ao extremo de ficar totalmente sozinho no seu reinado e achar que ele poderia resolver tudo. Mas aí no versículo 6 do livro de 1 Samuel, no capítulo 28, a palavra diz assim: consultou Saul o Senhor, porém este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim e nem por profetas. O Senhor não respondeu. Ora, se ele deixou Deus de lado, Deus, por outro lado, também se calou. Por quê? Porque ele estava ali querendo resolver as suas próprias vontades. Ele queria ir à batalha e ele queria ganhar de qualquer forma. E ele queria mais medalhas. E ele queria mais status. Ele não queria glorificar a Deus. Ele não queria trazer essa honra para o Senhor. Não, ele queria apenas que o seu reinado se abrangesse. Ele queria crescer cada vez mais. Ele queria ser aquele homem que era, como ele se achava, o grande rei. E ele queria consultar o Senhor, que o Senhor respondesse, como o Senhor tivesse o direito, o dever de fazer isso para ele. Não, não tinha. E a palavra diz que o Senhor não respondeu, de forma nenhuma. E se você ler o contexto da história, vai ver que ele deixa de consultar o Senhor, ele consulta pega um outro caminho, né? E esse caminho leva à morte. Que a palavra do Senhor diz, né? Há caminhos que ao homem parece bom, parece um caminho perfeito, parece um caminho glorioso, mas ele disse que o fim desse caminho ele leva à morte. Foi o que aconteceu com Saul, que não houve um arrependimento sincero. No caso de Jonas, que nós estamos vendo aqui, ele está fazendo aí a sua oração, uma oração de arrependimento, se derramando aos pés do Senhor. Não é? Ele diz, olha, eu me entreguei, aí no versículo 8 do capítulo 2 de Jonas, agora voltando para o nosso texto. Ele diz, eu me entreguei à idolatria vã, e eu quase, né, eu estava abandonando aí aquele que é misericordioso, eu estava abandonando a misericórdia do Senhor, mas ele está fazendo aí uma oração de regressão, ele está fazendo aí uma oração de revés, ele está voltando, na verdade, fazendo um retorno aos caminhos do Senhor, e é isso que nós devemos fazer quando nós percebemos que estamos nos afastando de Deus. Esse é a atitude do cristão, a atitude daquele, né, que pensa com sensatez, que coloca a cabeça no lugar e tenta voltar e tenta deixar as suas próprias vontades e começar a fazer ali a vontade do Senhor na sua vida. E esse deve ser a atitude do cristão, né? Nunca tomar o caminho sozinho, nunca tomar o caminho achando que pode chegar a algum lugar, porque não vai chegar a lugar algum, né? E a palavra sempre nos mostra que nós devemos, sim, nunca abandonar o Senhor. E nossos planos, nossos projetos, os nossos sonhos precisam estar ali na presença do Senhor e nunca abandonar o doador, né? Como ele diz aí, aquele que é misericordioso. Amém? E outro ensinamento que Jonas nos mostra, está no versículo 9, e ele diz, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios. Olha, irmãos, como mudou a atitude de Jonas, né? Como mudou a sua fala diante de Deus, como mudou a sua resposta. Né? Assim, a gente vê ali no capítulo 1, quando Deus fala com Jonas, ele se mostra todo imponente, né? Ele se mostra todo importante. Não, eu não vou, eu não faço. Como quem diz assim, ninguém manda em mim, eu sou dono do meu nariz e eu faço o que eu quero. Não, nós não fazemos o que nós queremos, não, irmãos. Nós não fazemos o que nós queremos. E eu digo,
Ou nós fazemos a vontade de Deus, ou nós fazemos a vontade de Satanás. Porque quando eu deixo de fazer a vontade de Deus para fazer a minha própria vontade, eu não estou fazendo a minha vontade, eu estou fazendo a vontade do inimigo. É o inimigo que está travando a briga comigo ali, como ele fala em Gálatas, a briga da carne com o espírito. E, na verdade, eu não estou fazendo a minha vontade, eu estou fazendo a vontade da carne. Eu estou fazendo a vontade dos desejos do meu coração. Eu estou fazendo a vontade do inimigo que está ali, do outro lado, puxando para que eu não faça a vontade de Deus. Então, no começo do capítulo do seu livro, de Jonas, ele se mostra totalmente imponente, né? Importante, que é o cara, que é o profeta. Eu não vou. Não, eu não obedeço. Né? Eu sou o profeta, eu prego onde eu quero. Não, não é assim. Nós precisamos pregar, nós precisamos levar a mensagem do evangelho, nós precisamos fazer tudo diante da vontade do Senhor. É o Senhor quem dirige os nossos passos, não somos nós. É o Senhor quem dirige a nossa vida. Portanto, ele fala aí numa palavra de agradecimento, ele diz, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios. Está todo dócil agora, né? Está todo bonzinho, porque ele está numa situação que não dá para sair sozinho. Precisava ser com o Senhor do seu lado. Né? E a gente lembra aí do Salmo 103, o salmista diz, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiz ao teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Nossa tendência de esquecer, né? De esquecer do Senhor, de esquecer dos seus benefícios, isso aí faz parte do ser humano, faz parte de nossas vidas. Nós não podemos deixar de esquecer que é o Senhor quem está sempre do nosso lado, que é o Senhor que nos dá vida, que nos fortalece, quem nos dá força para vencer mais um dia. Por isso que Jonas, ele diz, eu lembrei do Senhor, eu lembrei da sua palavra, eu lembrei da sua misericórdia, eu lembrei que o Senhor é bom. E por isso devemos sempre lembrar. A palavra que está em Colossenses, irmãos, capítulo 3, versículo 15, a palavra diz assim, Colossenses 3, versículo 15, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Precisamos agradecer mais. Precisamos agradecer mais ao Senhor. Precisamos ser mais agradecidos a Deus. Cada dia mais Ele se mostra do nosso lado. Cada dia mais Ele está ali nos abençoando, nos abraçando. Cada dia mais Ele está nos amparando. Cada dia, irmãos, nós deitamos, levantamos, nos alimentamos, respiramos. Que coisa maravilhosa é o ar que nós respiramos. Que maravilha de Deus. É esse momento bom e agradável. E Jonas, do Deus misericordioso, ele está reconhecendo isso e ele está levantando a voz, né? Não mais aquela voz do início do livro, dizendo eu não vou, eu não faço, eu vou é para cá. Não, agora a voz tem um outro timbre. A voz tem agora um outro volume, tem um outro tom. É o tom do agradecimento. Eu agradeço a ti, Senhor. Eu te agradeço. É com voz de agradecimento que eu ofereço os meus sacrifícios a ti. Amém? E ainda no versículo 9 ele diz, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Senhor, vou fazer de tudo. Jonas estava dizendo, Senhor, vou fazer de tudo. A partir de agora, vou cumprir a tua palavra. Não importa para onde o Senhor vai mandar. Não importa aonde o Senhor mandar, eu irei. O que eu votei, eu vou pagar.
Agora sim, Senhor, eu reconheço que sair da tua presença, desobedecer a tua palavra, é um erro. Eu quase que caí nesse erro. Eu quase que me deixei levar pela minha vontade. Agora não, Senhor. Eu irei cumprir o que o Senhor mandar. Eu estou pronto a cumprir. Seja onde for, eu irei fazer a tua vontade. Porque agora eu só tenho algo comigo, uma voz de agradecimento e os meus sacrifícios diante do Senhor. Amém, irmãos? Eu quero terminar aqui com Hebreus, capítulo 12, versículo 28 e 29. Hebreus, capítulo 12, versículo 28 e 29. A palavra diz assim, irmãos: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Sirvamos a Deus de modo agradável. Eu acredito que eram essas palavras que Jonas estava falando agora para Deus, quando ele disse que eu levanto a minha voz, uma voz, não uma voz imponente, não uma voz do profeta que pode, que faz, não. O que eu faço na graça de Deus, e o que eu sou pela graça de Deus. Tudo que tenho e tudo que sou é pela força do Senhor que está sobre a minha vida. E essa deve ser a nossa oração. E essa deve ser a nossa petição diante de Deus. Eu me lembrei do Senhor. E nós não devemos esquecer nunca. Eu lembrei do Senhor. Quando a minha alma desfalecia, quando eu estava totalmente sem forças, quando eu estava angustiado, eu lembrei do Senhor. E vamos lembrar do Senhor, porque Ele nunca esquece de cada um de nós. E que o Senhor abençoe sua vida, meu irmão. Que essa palavra venha direto de encontro ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, graças te damos a Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agradecemos a ti, ó Deus, porque a tua palavra, ela não volta vazia, mas ela faz o que lhe apraz e prosperará naquilo para o qual ela foi designada. Abençoa a igreja. Abençoa, Deus, a cada um de nós. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? O Senhor esteja abençoando a cada um, em nome de